mas para a gente contextualizar isso daqui, eu queria saber a opinião de vocês, na verdade, duas opiniões, a do Caio e a do Leta. Primeiro, a do Caio seria qual é o contexto de criação do Bitcoin, assim, na opinião do Caio. Por que o Bitcoin veio em um determinado momento e como é que ele foi formatado e para o quê? Então, eu queria entender primeiro o ecossistema quando surgiu ali o contexto do surgimento do Bitcoin, e depois, mais para frente, eu queria que o Castro me respondesse qual foi o contexto de surgimento das altcoins, para a gente já começar o paralelismo aí entre ambas as perspectivas aí que surgiram em momentos históricos e talvez também surgiram com objetivos distintos, né? Bom, primeiro eu começo me desculpando que tem uma reforma aqui do lado, então talvez vocês escutem um pouco de furadeira, lixadeira, assim, sinto muito. Muita gente pensa que o Bitcoin foi criado em 2008, 2009 por conta da crise dos bancos. Isso é parcialmente verdade, mas se a gente for interpretar mesmo e entender todo esse contexto de geração, na verdade o Bitcoin ele é a realização de um movimento filosófico, tecnológico, acho que o Casta pode até falar melhor depois disso do que eu, que estão os cypherpunks. Os cypherpunks, eles são um movimento que desde no final dos anos 80 entenderam que a consequência da troca de valor ir para o meio digital é que se essa troca de valor não fosse protegida por criptografia, ela seria capturada pelos governos, pelo Estado, e isso seria um ataque à autonomia e à liberdade das pessoas. Então, na verdade, por exemplo, a gente conhece bastante o filme Matrix, é uma referência no ecossistema. Matrix é um filme que é cypherpunk, assim, toda a essência da comunicação do Matrix fala sobre os cypherpunks. E o Bitcoin, ele não é a primeira tentativa, houveram várias outras, desde os anos 90, anos 2000, até chegar no Bitcoin. Então, acho que é importante dar essa contextualização histórica, porque muita gente acha que o Bitcoin surgiu do vácuo e que ele, por acaso, está fazendo o que ele está fazendo. Não, o Bitcoin foi criado, é um projeto de engenharia que teve muitas mãos e muitas iterações e cujo objetivo principal é separar o dinheiro do Estado. Porque na leitura desse movimento, se o dinheiro ficar na mão do Estado, isso já é um grande problema, o dinheiro está na mão do Estado, isso é o que todos os economistas austríacos falam, etc. Mas quando essa troca de valor passa para o plano digital, no fundo a gente está falando de CBDCs, a gente está falando de China, a gente está falando que os cypherpunks anteviram isso 30, 40 anos e tentaram proativamente construir uma salvação, uma alternativa a esse sistema de crédito social. Então, acho que é interessante contextualizar o Bitcoin nisso, a tentativa de separar o dinheiro do Estado. E isso coloca a racionalidade de volta na discussão sobre como o Estado vai poder usar o dinheiro. Bom, bem legal. Essa leitura do Caio é uma leitura que eu também estou na mesma página que ele, né? É muito engraçado que a gente hoje começa a falar sobre separação de dinheiro e Estado, como há algumas centenas de anos atrás nós começamos a falar sobre a separação de igreja e Estado, ou de religião e Estado. Né? E é por isso que uma das comparações que eu mais gosto de fazer com o Bitcoin, e muitas pessoas comparam o Bitcoin com a internet 3.0, alguma coisa assim, eu, na verdade, entendo o Bitcoin como uma decorrência natural da própria invenção da prensa impressa, sacou? A prensa impressa foi uma disrupção tecnológica que catapultou a humanidade da era do Estado secular, né, da era do Estado-Igreja para a era do Estado secular. E a gente agora está vendo uma nova revolução tecnológica que quer, mais uma vez, reorganizar esse arranjo e tornar, né, o poder de você ter o exercício do dinheiro, da troca, né, do mercado, desconectado da própria fundação do Estado. Do mesmo jeito, cara, que um camponês nunca conseguiria conceber, né, alguma coisa que não fosse um Estado e igreja, né, como é que seria, né, se não tem a igreja, né, no eixo de poder, a gente também tem algumas dificuldades em enxergar esse futuro. Também concordo com o Caio que isso não é fruto da crise de 2008, isso é fruto de um movimento que nasceu no final dos anos 70, né, o movimento cypherpunk, até precedido por um outro movimento, que foi o dos high-tech Hayekans, que eram menos reacionários, né, que os cypherpunks. Os high-tech Hayekans, eles queriam usar a tecnologia para colocar o Estado contra a parede e forçar o Estado a ser melhor, né? Os cypherpunks, eles têm um viés um pouco mais beligerante, assim, e querem, na verdade, entender que toda forma de Estado é ruim e que o jeito mesmo é você sabotar e minar e quebrar o Estado com tecnologia.
Eles racharam esses dois movimentos, os cypherpunks prosperaram, os high-tech high-ex foram ficando caidinhos com o longo do tempo. Muito embora tenha alguns trabalhando até hoje no mundo cripto aí, né? Um deles é o Mark Miller. O cara toca um projeto na Cosmos chamado Agorik, né? Vem de Ágora, das praças gregas da democracia. Mas dito isso, cara, sobre o nascimento de altcoins, né? Altcoins é um assunto que é um pouco, assim, depende de como você aborda. Altcoins como um todo, você pode considerar que é o seguinte, cara, um grupo de pessoas oportunistas viu que o Bitcoin deu certo e começaram a inventar outras siglas, né, que você pode comprar e vender no mesmo lugar que você compra e vende a sigla do Bitcoin, para tentar capturar algum valor desse mercado. Né? Mas quando você para olhar um pouquinho melhor dentro desse universo das altcoins, e aqui, para o benefício do diálogo, eu vou considerar a Ethereum dentro do berço das altcoins, tá? Muito embora tenham pessoas que hoje vão considerar que Ethereum já não se classifica mais como uma altcoin, isso é uma outra coisa que a gente pode relevar, vamos botar no bolo, tá? Ethereum é uma altcoin. Dentro do mundo das altcoins, você vai ter o quê? Plataformas que tentam se aproveitar da emergência do mercado do Bitcoin, que o Bitcoin abriu essa porta para todos, mas eles também procuram ter diferenciais em relação ao Bitcoin. Então, nem todas aquelas siglas que você vai ver numa CoinMarketCap ou num CoinGecko, elas são cópias idênticas do Bitcoin ou tentam fazer as mesmas coisas que o Bitcoin faz. Então, quando eu olho para o mercado de altcoins, é óbvio que eu entendo que todos eles estão surfando uma porta que foi aberta por esse criptoativo original, pelo Bitcoin como ele nasceu. Mas eu também entendo que esses caras muitas vezes não querem fazer a mesma coisa que o Bitcoin faz. Não querem atingir o mesmo objetivo, não estão interessados nas mesmas pessoas que estariam interessadas no Bitcoin. Então, dependendo de como a gente aborda, a gente pode olhar altcoins como um todo, ou a gente pode, dentro de altcoins, tentar destacar o mérito de alguns subsetores que existem lá dentro, entendeu? E talvez a gente conversar um pouco em cima desses setores, porque, cara, a gente vai ter lá de meme coins, a DEXs, a projetos de privacidade, entendeu? Então, como é que a gente trata tudo isso como se fosse uma coisa só, sacou? Para mim é um pouco difícil enxergar altcoins como uma única cesta em que tudo que lá dentro tem que ser apreciado ou tem que ser avaliado da mesma maneira, sacou?